Fala, meu irmão, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos entrando aí no seu lar hoje de uma forma maravilhosa, meu irmão. Que o Espírito de Deus venha te dar toda alegria, paz, tranquilidade. Que você possa, de uma maneira muito extraordinária, sentir a presença de Jesus nesse momento de ansiedade, nesse momento crítico, nesse momento em que, infelizmente, tem sido tão difíceis para nossas vidas. Hoje, sem a presença dos músicos, vamos para um papo bem informal, para que você possa ter a alegria e a convicção de que o Senhor está no controle da sua vida, e você entregar esse controle na mão dele. Não é fácil, com tantas informações, com tantas decisões difíceis que o governo tem que tomar, e temos que orar para que dê tudo certo, meu irmão, para que a gente consiga fazer, para que Deus consiga estabelecer aqui um reino mais profundo. Em vez de reclamar, nós temos que orar, gastar o nosso tempo de busca ao Senhor, para que Ele venha nos abençoar de uma forma linda e eficaz. Então entra na sua casa aí, já te desejando que o Espírito Santo abençoe a sua vida, abençoe o teu lar, abençoe as pessoas aí que estão à sua volta, que você venha ser uma bênção sobre cada um e sobre a minha vida e eu sobre a sua vida. E estamos levando nesse momento a nossa igreja à tua casa, e que essa igreja chegue cheia da presença do Espírito Santo, para que seja feito grandes coisas aí no seu interior. Queridos, vamos fazer uma pequena reflexão, algo bem tranquilo, bem informal mesmo, que Deus botou no meu coração. Lá em João 2, querido, em certo momento Jesus chegou em Jerusalém na Páscoa, e chegou no templo, ele viu um monte de gente vendendo pombas, vendendo cordeiros, vendendo sacrifícios, e isso indignou Jesus. Isso deixou Jesus completamente triste, e a palavra indignado é a palavra mais correta mesmo de se falar. Quando ele olhou aquilo ali, ele ficou impactado de forma negativa. Por quê, irmãos? Por que ele pegou um chicote e começou a bater nos cambistas? Começou a fazer uma confusão histórica ali. A primeira atitude dele teve explicação. Por quê? Primeiro, queridos, de acordo com a lei, eles deveriam levar o sacrifício de casa. Eles tinham que criar o sacrifício, eles tinham que alimentar o sacrifício. E isso fica uma grande lição para nossas vidas, que o culto não começava no momento que eles chegavam no templo. O culto começava muito antes, e isso serve para a gente hoje. Aquele povo, ele tinha que cuidar daquele cordeiro de 1 ano, sem mancha, e alimentar, se apegar àquele bichinho, ter um relacionamento com ele. Por que Deus queria isso? Porque o homem tinha que entender que o pecado gerava morte. O homem tinha que entender que aquele bichinho ia morrer por causa do pecado dele. Por isso que João fala, esse é o Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo. Irmão, é muito importante a gente compreender que o culto não começa na hora em que começa o culto na igreja. Aqui a nossa igreja, todos os cultos começam às 7h30 da noite. O teu culto não deve começar a esse horário. O teu culto deve começar todos os dias da sua vida aqui dentro. Então você já tem que se apegar ao Cordeiro que é Jesus hoje. E aquele povo devia ter um relacionamento com esse Cordeiro, alimentar esse sacrifício. Não era só ter o sacrifício dentro da sua casa, que somos nós. Você precisa alimentar o sacrifício, você precisa se relacionar com ele. E ali era algo muito profundo, e aquelas pessoas simplesmente chegavam lá e pegavam esse sacrifício, no qual eles tinham que ter tido um relacionamento, um cuidado muito grande, e naquele momento ele chegava e entregava esse sacrifício ao sacerdote, e aquele homem tinha que carregar na rua, ele tinha que mostrar o sacrifício dele, ele tinha que mostrar que ele era um judeu arrependido e estava levando o seu sacrifício. Publicamente nós precisamos também mudar isso. As pessoas têm que saber que nós estamos levando o tempo todo o nosso sacrifício, que nosso culto não começa na igreja às 7h30, que o nosso culto começa todos os dias na nossa vida, no seu dia a dia, no seu cotidiano. É muito importante a gente compreender isso, irmão. Não há como você chegar na igreja e achar que o seu culto é só naquele momento. Então as pessoas já estavam erradas de fazer isso, e os cambistas alimentavam isso. Uma pessoa sair da sua casa sem o sacrifício,
sem o compromisso daquele sacrifício, sem se apegar ao cordeiro. E quando ele foi chegando, ele chegava até o templo, meu irmão. Ele, de uma forma totalmente descabida, ele tirava o dinheiro e comprava o sacrifício. E sem se apegar àquele sacrifício, sem ter relacionamento com ele, sem o sacrifício de alimentar nada, simplesmente com o dinheiro ele chegava lá e comprava o sacrifício. Irmão, e comprar o sacrifício faria de um sacrifício completamente imperfeito. Então, ele pegava aquele cordeiro e entregava ao sacerdote. Para piorar a coisa, meu irmão, sabe o que acontecia? Naquele tempo havia muita corrupção. Então, ele pegava a corrupção, ele pegava o cordeiro e revendia. Em vez de sacrificar aquele cordeiro, ele revendia para o cambista. E o cambista vendia para outro. Ou seja, não havia o sacrifício. Não havia o cerne necessário, que era o motivo daquele cordeiro estar ali, morrer no meu lugar. E o sacrifício não acontecia, ele voltava, ele vendia de novo para o cambista vendia para outro que estava também sacrificando, comprando o seu sacrifício. Então tu imagina a cara de Jesus, irmão, quando chegou no templo e viu aquela bagunça, entre pessoas que não amavam o sacrifício, não entendiam o sacrifício, não alimentavam, não convivia com o sacrifício, e aquelas pessoas que sustentavam isso. Jesus ficou completamente indignado e tacou, e com chicote derrubou aquelas mesas. Querido, o que a gente aprende com os dias de hoje? Exatamente isso, nós não podemos comprar o sacrifício. Eu não posso somente ir para a igreja, levar meu sacrifício sem levar nada, achando que eu posso comprar o meu sacrifício naquele local, aqui numa igreja ou numa igreja qualquer. É necessário que eu entenda que o meu relacionamento com o Cordeiro é diário. E o ápice desse relacionamento, ele acontece no santuário. O ápice desse relacionamento, ele acontece quando nos tornamos igreja. Quando nos tornamos igreja, quando o ajuntamento, a eclesia acontece. Quando nós conseguimos nos reunir com os nossos irmãos e formamos um corpo. Eu sou templo, mas eu não sou igreja. Isso é muito importante você entender. Você só consegue se tornar igreja quando você está reunido no corpo. Eu não consigo levar o meu sacrifício. Deus não quer que a gente compre o nosso sacrifício na hora do culto. Comece a mudar isso. Mas pastor, tudo bem. E aí, chegou domingo, chegou na terça, chegou na quinta. Eu quero ir para a igreja, eu não fiz nada. Não fiz absolutamente nada. Não sacrifiquei nada, não cuidei do meu sacrifício. E aí, eu devo ir? Mais do que qualquer um você tem que ir. Mais do que até aquele que já cuidou do sacrifício, você precisa ir. Porque a Bíblia diz que isso aqui é um hospital. A Bíblia diz que quanto mais você precisar, maior será a graça de Deus na sua vida. Lá em Lucas 18, versículo 9, se eu não me engano, fala de algo muito interessante. Fala de um fariseu e um publicano, os dois subiram ao templo. Um, curiosamente, estava com a vida toda correta. E ele falou na oração dele: Senhor, graças a Deus que eu tenho sido honesto, não tenho sido um ladrão, não tenho sido mentiroso. Graças a Deus, eu sou um camarada muito legal. Graças a Ti, Senhor, eu tenho vivido a minha vida corretamente. Não sou igual àqueles publicanos. Aí começa o perigo. O que Deus quer, meu irmão, na minha vida e na sua, não é só que nós sejamos pessoas boas, mas que nosso cristianismo ele seja de dentro para fora. E uma pessoa que tem o cristianismo de dentro para fora nunca vai se achar melhor que ninguém. Ainda que eu traga o meu sacrifício de casa, onde eu tenha tido todo o cuidado com ele, alimentado ele, eu não sou melhor do que aqueles que não fizeram isso. Se eu não entender que o meu sacrifício, ele é carnal também, eu tenho que sacrificar a minha carne, não só o cordeiro. Em vão eu vou levar o cordeiro para a igreja. Queridos, e depois chegou um publicano.
Chegou aquele camarada igual a mim, igual a você, quando a gente vai para a igreja sem ter feito nada. Ele chegou lá também. E isso é uma postura de alguém que vai para uma igreja sem levar nada. Aprenda com esse publicano. Ele chegou lá. Ele não chegou lá e falou: está na hora de eu ir para a igreja, está na hora de eu bater meu ponto, está na hora de eu mostrar para Deus que eu estou lá. Não. O que ele fez? Ele chegou lá e bateu a mão no peito e falou: Senhor, eu não sou digno de estar aqui. Eu sou pecador maldito e miserável. Mas ele foi. E o que Jesus disse sobre esse cara? Que esse cara foi mais abençoado do que aquele que foi e não levou nada. Aliás, perdoe-me, é aquele que foi e já tinha levado o sacrifício. E é isso que Deus quer de nós: arrependimento. Deus quer de nós uma mudança de atitude. Deus quer de nós que, se você não levou um cordeiro que você cultivou durante toda a semana, leve a tua carne e sacrifique ela. Fala para Deus exatamente o que esse camarada fez: Senhor, eu não mereço estar aqui, mas eu vim. E Deus ama as pessoas que fazem isso. Deus ama quando você tem a certeza que você não deveria estar lá e está, porque tem uma cultura muito estranha. Eu escuto muito isso: eu não fui para a igreja porque eu não estava bem. Não, meu irmão, é quando você não está bem que você tem que ir para a igreja. É quando você está tudo errado na sua vida, é quando a tua mente não está em ordem, quando o sentimental está abalado. É nesse momento que você tem que ir. Esse é o momento mais importante da sua presença na igreja. Senhor, mas eu não estou levando nada. Tá sim. A Bíblia diz que nós temos que oferecer a nossa vida como sacrifício vivo ao Senhor. Nós temos que caminhar constantemente ao Calvário. O culto não é só um local de adoração, não é só um local de louvor, de ouvir uma palavra, é um local de sacrificar o seu eu. E isso você faz ouvindo um louvor, ouvindo uma palavra, chorando na presença do Senhor, se derramando diante do Pai, buscando a face do Altíssimo. Isso você faz quando você entende que aqui a igreja é um hospital de fato. E o próprio Jesus disse isso quando ele foi questionado de estar andando no meio dos publicanos, no meio dos pecadores. Ele falou: eu vim porque eu sou um médico e só os doentes precisam de médicos. E eu tenho uma esperança, e Deus tem uma esperança, de que você venha a esse culto. Já que você não trouxe nada, vamos supor primeiro que você tenha trazido, você tem feito o seu devocional, você tem buscado a Deus, você tem alimentado o seu cordeiro, você vai chegar no culto e você vai glorificar o Senhor, você vai entender o quanto Deus vai agir na sua mente, na sua vida, vai te dar uma base sólida para você enfrentar o pecado e as adversidades, porque você já tem cultivado o seu cordeiro, e você vai sair dali com ele mais cultivado ainda, e quando vier a tempestade, a sua casa está edificada sobre a rocha. Não é qualquer vento de doutrina que te derruba, não é qualquer pecado que te joga no chão, não é a tentação que vai te derrubar, porque o seu cordeiro tem sido sacrificado da maneira correta, e você vai alcançar algo muito mais profundo, e você vai ter um relacionamento muito mais intenso com esse cordeiro. E cada vez que você aumentar esse relacionamento na sua casa, quando você vier para a igreja, a tua adoração será muito mais profunda. Então, se você tem entrado na igreja sem levar o seu cordeiro, a esperança de Deus é que você comece a cuidar do seu cordeiro a partir desse culto. A esperança de Deus, a minha esperança como pastor, como seu pastor, é que você consiga entender isso, irmão. Porque o alimento sólido, ele não vem somente nos dias de culto, ele vem no seu dia a dia, ele vem na sua maneira de caminhar com Deus fora da igreja também, ele vem em cultivar o seu sacrifício diariamente. Então, se você entrou aqui sem o teu sacrifício, irmão, chore na presença do teu Pai, clame a Ele, sacrifica o porquê que você não tem feito isso. Qual é o motivo que você não tem cuidado do seu sacrifício? É a televisão? É o sexo de forma errada? São as drogas? É a fofoca? É a mentira? É o roubo? É o quê?
O que tem atrapalhado a sua comunhão com Deus? O que tem atrapalhado o seu caminhar com Jesus? Então sacrifica isso. Chega diante do Pai e fala: Senhor, eu tenho errado diante de Ti, mas está aqui. Eu estou entregando o meu roubo, a minha mentira, a minha fofoca, as coisas erradas que eu tenho feito. Eu entrego diante de Ti. Que você compreenda, meu irmão, que nessa noite, que nesse momento aí no seu lar, você compreenda que o Senhor está derramando sobre você algo diferente. Que você compreenda que o culto também não é só para sacrificar, o culto também é para um relacionamento de adoração. Quando você vai para uma igreja, você não vai comprar o seu sacrifício, você também não vai comprar a sua adoração. Quando você entrar numa igreja, meu irmão, saiba que ali é onde a eclesia está, é onde há uma reunião, é onde está o chamado daqueles que foram chamados para fora, inclusive. Ali é algo extraordinário, e que você adora a Deus. E como você adora a Deus, irmãos? Você pede perdão dos seus pecados, a primeira coisa que você tem que fazer. E segundo, reconhecer a grandeza desse Deus. Quando você entra no templo e o louvor começa, não cante, adore. Pega essas palavras que estão nos louvores e transmita ela através de uma oração. Permita que o Espírito de Deus comece a se mover. Sinta, sabe, você vai começar a sentir uns arrepios, um calor no corpo. Você vai começar a sentir uma presença muito grande dentro de você quando você começa a adorar a Deus de uma maneira correta. É muito importante a gente entender, meu irmão, que é muito mais do que palavras. É algo que vai além do comum, é transcendental de fato. É algo que você vai viver e você vai sair dali muito mais transformado que da maneira que você entrou. E você vai reconhecer isso. Não é como uma palavra que você escuta e aquilo entra no seu coração e daqui a pouco você esquece. Aliás, o nosso amor por Deus tem sido assim. O livro de Oséias, Deus fala com a nação de Israel: o amor de vocês é como o orvalho da madrugada. É algo extraordinário que logo pela manhã se acaba. Meu irmão, enquanto você não entender que a sua adoração é de dentro para fora, é algo cotidiano, é algo que você vai cuidar no seu dia a dia, a tua vida sempre vai ser assim. Você vai chegar na igreja, você vai clamar esse Deus Todo-Poderoso e não vai sentir nada no dia seguinte, na segunda-feira. Na segunda-feira você volta a ser aquela velha criatura que você sempre foi. Cristianismo impacta tudo que está aqui dentro. O cristianismo te leva a uma nova vida, a uma nova forma de enxergar o mundo. Quando você chegar na igreja, sacrifica a sua visão. Como assim, Deus? Pego meus olhos e arranco. Olha, Jesus falou de certa forma para você fazer isso, mas era fisicamente? Claro que não. Olha a fala de Jesus: se o teu olho direito te faz pecar, arranca. Gente, quem tem 2 neurônios vai conseguir entender que se eu arrancar meu olho direito, o esquerdo continua funcionando. Mas o que ele estava querendo dizer? Que era para arrancar os olhos físicos? Não! Mas tinha que ter uma mudança na minha vista, na minha forma de enxergar as coisas. Sacrifica isso, meu irmão. A Bíblia diz em Mateus 6: onde estão os teus olhos, ali estará também o vosso coração. De sorte que seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Meu irmão, aprenda que quando você chega numa igreja, quando você adora a Deus no seu lar, você tem que sacrificar os teus olhos. Senhor, eu não quero mais enxergar da mesma maneira que eu enxergo. Eu não quero olhar um pecador e enxergar nele um pecador. Eu preciso olhar um pecador e enxergar nele um servo, o futuro servo do Senhor. Eu preciso olhar para as pessoas com o olhar de Jesus. Um olhar de compaixão, de misericórdia, um olhar que necessita mudança no meu interior, para que quando eu olhe lá para fora, meu corpo tenha luz. Eu tenho que aprender a olhar para os bens das pessoas e não desejar para mim. Eu tenho que tirar de mim, do meu olhar, inveja. Às vezes tem pessoas que não conseguem ver o outro prosperar, que já ficam murmurando porque tinha que ser eles. Meu irmão, isso é uma prova viva que você não está pronto para receber.
Sacrifica os teus olhos diante do Senhor. Sacrifica a tua forma de enxergar o mundo. Precisamos enxergar através do Espírito Santo de Deus. Jesus, quando chegou no poço de Jacó, quando ele encontrou aquela samaritana, ela era uma mulher pecadora, uma mulher toda errada. Ele nunca enxergou ela dessa forma. Ele sabia, irmão. Vai lá e chama seu esposo. Ah, Senhor, já tive 5, e o que eu tenho, não tenho marido. Ele falou, você teve 5 e o que você tem não é seu. Ele sabia que ele era uma pecadora, mas ele pediu água a uma pecadora. Ele se rebaixou, que para a época isso era um terror. O judeu nem conversava com o samaritano, quiçá pedir alguma coisa. Vou dar um exemplo aqui para que você possa entender. Você imagina que você está num estádio entre, sei lá, um Fla-Flu, um Flamengo e Vasco, um Corinthians e Palmeiras, e você pede água ao seu rival. Para eles acho até esquisito isso. Eles querem se matar dentro do estádio, algo que eu não compreendo. Foi mais ou menos assim. Ele chegou e pediu água. Ele se rebaixou. Ele não tinha esse olhar crítico que nós temos. Tem gente que tem um olhar muito crítico, só sabe criticar, só sabe observar os defeitos, só sabe olhar de uma maneira muito pejorativa. Precisamos mudar isso. Aprenda a olhar o lado bom da vida. Tem até um texto que circula por aí muito interessante, que o copo está meio cheio, não meio vazio. Precisamos ter um olhar mais otimista para as coisas. Precisamos doutrinar os nossos olhos até os olhos de Jesus, meu irmão. Veja se isso tem feito na sua vida. Se não tem, sacrifica. Esse é o bom do cristianismo. Jesus está aqui para mudar o nosso interior. A palavra diz que ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova a cada dia. Mude a sua forma de enxergar as coisas. Sacrifique também o seu falar. O livro de Tiago é muito claro em dizer que a língua é um leme, que um navio tão grande, um leme tão pequenininho move a direção de um navio, que a língua é capaz de causar um incêndio. Irmão, não há nada mais perigoso no mundo do que a língua, no mundo inteiro, porque com a língua que eu confesso Jesus Cristo, é a língua que eu amaldiçoo o meu irmão, é a mesma língua que eu oro por um enfermo, é a mesma língua que eu jogo maldição numa pessoa. Querido, nós temos que tratar o nosso falar. Eu preciso tratar o meu falar. Às vezes eu falo muito sem pensar. Quando eu ouvi, já falei, está errado, eu estou errado. Estou nesse momento aqui, eu estou na igreja, estou sacrificando o meu falar. É muito importante que você comece a entender que Deus quer trabalhar na sua vida antes de você falar, porque a Bíblia diz que o problema está aqui dentro. Eu estou falando que o meu coração está cheio. Então, primeiro, eu tenho que pensar antes de falar. Segundo, se eu ia falar uma besteira e não falei, ótimo, mas eu também tenho que tratar a besteira que eu falaria e não disse. Eu tenho que tratar o que está aqui dentro. Graças a Deus eu sou uma pessoa assim, às vezes fala da boca para fora de verdade, se arrepende no segundo depois que falou. Mas tem gente que não, tem gente que fala e pensa aquilo e sustenta aquilo. Irmão, precisamos ser muito claros que o que a gente fala pode ser a morte ou a vida de alguém. Tem alguém que estava no desespero, escutou uma palavra de tragédia ou escutou uma palavra de amor vindo da nossa parte. E muitas das vezes nós vamos falar palavras duras. Eu, como pastor, muitas das vezes eu tenho que falar palavras duras para você, e é com amor. A palavra de Deus diz que Deus açoita aquele o qual Ele chama por filho. Também não sairá sempre palavras boas, mas toda palavra que tem que sair da minha boca, que tem que sair da sua boca, tem que ser uma palavra de edificação. Precisamos compreender isso. Precisamos sacrificar a nossa boca. Precisamos sacrificar o nosso falar. Precisamos pensar antes de abrir esse bocão. Tem um livro da Joyce Meyer que fala, minha boca grande, muito bom. Irmão, é tempo da gente parar de abrir a nossa boca em vão, em falar besteira. Temos que analisar tudo que sai da nossa língua. Temos que analisar que nós podemos destruir casamentos, relacionamentos, podemos atrapalhar a vida de outro porque falamos uma besteira. Quantas besteiras você já escutou que
que você seguiu e era uma besteira e você se arrependeu. Tem muita gente que fala assim que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Bom, os coaches estão aí para isso. Mas eu aconselho, e a Bíblia aconselha, e não cobra nada por isso. É bom ouvir conselho. Aliás, o ouvir é outra coisa extremamente importante. É outra coisa extremamente importante. Precisamos parar para ouvir coisas boas. Precisamos começar a selecionar o que eu escuto. O ouvido e os olhos são as portas de entrada para o nosso cérebro. E o que você tem visto? O que você tem procurado ver? O que você tem procurado ouvir? Tem gente que é fofoqueiro mor e prefere pegar os seus ouvidos para prestar agente linguaruda para depois passar de forma errada. O teu ouvido serve para você acumular informações importantes. O seu ouvido serve para você ouvir as pessoas e compreendê-las. Aliás, nós temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais e falar menos. Aprenda a ouvir mais. Aprenda a ouvir e analisar antes de falar. Aprenda a se posicionar. Aprenda a entender a opinião do outro. Aprenda a viver o que o outro está vivendo antes de se posicionar. Não ache que o mundo gira em torno do que você pensa, ou em torno do que você diz, ou em torno do que você raciocina. Não tenha medo de voltar atrás. Eu volto atrás muitas vezes. Tem que voltar atrás. É mais bonito você voltar atrás do seu erro do que você insistir para mostrar para as pessoas que você não erra. Irmão, e o ouvido é muito bom para isso. Com o ouvido você escuta grandes conselhos. Com seus ouvidos você permite o seu cérebro acumular palavras de sabedoria e conhecimentos. Com o seu ouvido você pode escutar a voz do Espírito Santo. Se o teu ouvido for sensível e se o teu coração não for carnal, o Espírito Santo vai impedir de você entrar nos buracos antes que aconteça isso. É muito importante você entender: sacrifica os teus ouvidos, sacrifica a sua boca, sacrifica os seus olhos. Compreenda melhor as coisas que entram por aqui, busque coisas boas. A internet, ela trabalha com tudo isso: seus olhos, seus ouvidos, a sua fala. Se conecte com coisas boas. A gente está aqui para se conectar, se conecte com as pessoas. Sacrifica a tua solidão, sacrifica o seu egoísmo, sacrifica a tua mania de possessão, sacrifica o teu ciúme, sacrifica tudo aquilo que impede que você tenha um bom relacionamento com as pessoas. A Bíblia diz que o templo é um local de sacrifício. Meu amigo, quando você vai na igreja, sacrifica as coisas. A gente só quer ir para a igreja para receber. A gente só quer ir para a igreja servir a gente. A gente não tem mais aquele amor de servir a igreja. Isso aborrece com porcarias. O louvor não ficou do jeito que eu queria. O pastor não falou algo que eu gostei. Fulano virou a cara para mim. Meu irmão, você está indo para sacrificar. É preciso mudar essa cultura. É preciso mudar esse raciocínio. É preciso compreender que nós temos que sacrificar também o nosso coração. Pastor, como é que sacrifica o nosso coração? A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. O nosso coração, ele ama demais coisas que não tem nada a ver. Nós temos que dizer não para os nossos sentimentos. Porque tem gente que tem um sentimento todo errado. A gente aprende coisas erradas e vai passando para frente. O coração aprende a gostar daquilo que não presta. E as pessoas que se tornam adúlteras, as pessoas se tornam justamente egocêntricas e egoístas, porque o coração está em coisas que não tem nada a ver. Precisamos mudar todo o nosso interior, irmãos. Precisamos sacrificar tudo que é em nós. Precisamos sacrificar a nossa caminhada. Pastor, como assim? A Bíblia diz que nossos pés, eles são rápidos no pecado. E isso é muito importante a gente compreender. É muito importante a gente compreender que quando você escuta uma besteira, teu coração deseja o mal, é as tuas pernas que te levam ao pecado. Não vá. Ainda que a tua mente já tenha se corrompido, ainda que você recebeu uma proposta decorosa, a tua mente encheu o teu coração, não vá. Diga não. Não permita as tuas pernas te levarem até o pecado.
que as tuas pernas te levem a ajudar o próximo, que as tuas pernas te levem a um nível legal de sociedade, que você venha ser de fato, que as tuas pernas te levem a lugares que você vai ser luz no meio das trevas, que as tuas pernas te levem a lugar que vai edificar a sua vida e a vida de outras pessoas, que as tuas pernas não te deixem trancado na sua casa, no seu quarto. Aliás, sacrifica isso também. Sacrifica a tua inoperância. Sacrifica os dias que você se tranca e não faz nada por ninguém. Sacrifica quando você se tranca no seu egoísmo, no seu mundo fechado, e esquece que tem outras pessoas precisando ser tocadas pelo Evangelho. Meu irmão, é tempo de dizer não para si próprio. Você reparou que é uma palavra dura, mas é tempo da gente dizer não para nós mesmos. É tempo de uma metanoia, um arrependimento, uma mudança de pensamento. É tempo de verdade a gente compreender que Deus está nos levando a um cristianismo verdadeiro. Pedro foi um cara completamente avoado, era o primeiro a falar, e falava, muitas das vezes falava besteira, às vezes falava coisas boas. Pedro era um cara que, de acordo com a situação, ele era um macho, de acordo com a situação, era uma donzela que saía correndo. Mas depois que Pedro foi transformado pelo Espírito Santo, depois que ele sacrificou tudo isso, ele foi uma pessoa completamente diferente. E Pedro chegou à loucura de ficar feliz porque ele foi açoitado em nome de Jesus. Quando eu digo loucura, loucura para o mundo. Para a gente sabe que isso não é loucura. Isso é alguém que está cheio do Espírito Santo. É alguém que... Pedro finalmente entendeu o que estava lá em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados sois vós quando injuriados e vos perseguires por causa do meu nome. Sacrifica quando você é perseguido porque você é crente, e você vai ser perseguido nas escolas, você vai ser perseguido no trabalho, porque esse mundo jaz no maligno. Esse mundo defende tudo que a Bíblia diz que não é bom, e está cada dia pior isso. Sacrifique. Entenda que você é um bem-aventurado. Ah, mas se a porrada bateu, você está sofrendo, está se afastando da igreja por causa disso, justamente porque você não sacrificou os seus olhos, a sua boca, os seus ouvidos, o seu coração e as suas pernas. Sacrifica. Medita na palavra, aprende a meditar em coisas boas. O que é isso, pastor? É quando eu pego uma palavra, é quando eu pego um louvor e não escuto e vou embora, não. Eu pego aquilo ali, eu pego aquele culto, e olha, e no dia seguinte eu fico meditando sobre o louvor que eu cantei naquele culto, sobre a palavra que eu vivi, a palavra que eu ouvi. Eu começo a meditar naquilo que está entrando no meu coração, permitir, os meus olhos permitiram aquela palavra, os meus ouvidos permitiram ele entrar, e o Espírito Santo pode transformar aquilo ali em algo verdadeiro aqui dentro, num sentimento correto, num sentimento que está trazendo verdadeiramente uma terra fértil, para quando a semente do Evangelho cair, frutificar. É isso, irmão. Simples assim. Se não houver mudança, irmão, vai perder seu tempo na igreja. Pastor, eu estou há 30 anos na igreja e ainda não percebi isso tudo, e agora? Muda. Nunca saia da igreja. Sair da igreja é tudo que Satanás quer. Tudo que o inimigo precisa é que você seja uma brasa longe do braseiro. Tudo que Satanás quer é que você abandone o seu cargo. Ah, eu vou parar de pregar, eu vou parar de evangelizar, eu vou parar de cantar, porque eu não consegui ainda me firmar no Senhor. Não, meu filho, é fazendo a obra de Deus que você vai se firmar, é sacrificando. Pastor, você está dizendo que eu tenho que cantar em pecado? Não! Eu estou dizendo que toda vez que você sacrificar o seu eu, Deus sabe a diferença entre aquele vagabundo que é um pecador e vai para a igreja assim mesmo tocar, cantar, pregar, evangelizar, e aquele que está lutando contra o pecado. Ele mesmo falou isso, que lá no templo foi o publicano que disse: Senhor, eu sou um pecador desgraçado. E ele mesmo disse que esse pecador desgraçado saiu mais abençoado que o fariseu que chegou lá e falou todas as coisas boas que tem fazendo, mas não houve um arrependimento aqui dentro.
Então é necessário, irmão, a gente compreender, mudar de dentro para fora. Quando você entrar numa igreja hoje, busque o entendimento que muda de dentro para fora. Quando você enfrentar algo adverso na sua vida, permita Deus transformar toda essa circunstância em algo que mude de dentro para fora. É muito importante. Estamos no meio de um coronavírus terrível. Estamos no meio de uma quarentena terrível. E o que isso está trazendo para a sua vida? Desespero? Então você não sacrificou teu ouvido, teus olhos, a tua boca, teu caminhar. Meu amigo, já que você está em casa trancado, ora, busque conhecimento, busque palavras de sabedoria, busque palavras de poder, irmão. O que a palavra diz? O que a palavra de Deus diz? Praga alguma chegará à sua tenda. Então, meu irmão, sacrifica a sua tenda, sacrifica a sua vida, traga a sua fé. E se o coronavírus chegar na minha casa, porque Deus tem algum motivo nisso aí, ou foi falta de fé, ou foi falta de sacrifício, ou porque Deus quer trabalhar na minha vida em cima desse coronavírus. Mas em tudo, a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. É porque talvez eu não tenha entregado meus caminhos na direção dele, ao Senhor. Eu preciso entregar os meus caminhos ao Senhor. Por isso que as coisas acontecem na minha vida, porque eu não entrego, eu não sacrifico. Eu estou querendo chegar aqui e comprar o meu sacrifício aqui na igreja. Você que está na sua casa, quando você voltar para a igreja, valorize. Eu tenho certeza que você está valorizando o tempo que você não está podendo ir. E quando você voltar aqui, como eu estou aqui agora, valorize. Venha para cá e sacrifica tudo que há em ti. E eu tenho certeza que você vai experimentar algo novo, verdadeiro e grandioso que só Deus pode fazer na sua vida. Meu irmão, nesse momento, nessa hora, eu oro para que o Espírito Santo de Deus venha te tocar, para que o Espírito Santo de Deus venha te renovar, para que você aí sentado no seu sofá, através desse celular, através da televisão, do computador, que essa palavra venha, que você venha sacrificar os teus olhos, os teus ouvidos, a tua boca, a tua mente, teu sentimento, e deixar o Espírito Santo de Deus começar a mover isso aqui até a próxima palavra, para que você venha compreender isso da forma mais linda e verdadeira, que o sacrifício não começa no culto, começa no seu dia a dia, que tudo isso venha ser uma bênção na sua vida, que você venha trazer o Espírito Santo de Deus para a tua vida no seu dia a dia, até que você venha ser um sacrifício vivo diante de Deus. Que Deus te abençoe, que você possa compartilhar essa palavra com outras pessoas que precisam ouvir, que você possa entender a importância desse sacrifício na vida de outras pessoas, que isso tudo venha a ser um estandarte da vitória no seu coração e na sua vida. Obrigado, meu irmão, que Deus abençoe poderosamente. Pai, abençoa essa casa, abençoa essa família, eu abençoo a todos esses que estão ouvindo, seja através de um podcast, seja através de onde for. Senhor, eu declaro poderosamente que o Teu Espírito Santo venha trazer o sacrifício verdadeiro, que o que necessita cair sobre essas vidas, Senhor, que todos eles venham compreender e botar em prática isso da forma mais linda e verdadeira. Senhor dos Exércitos, abençoa poderosamente a todos aqueles que um dia entenderam isso e permitiram ser transformados pela Tua palavra e pela Tua unção. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. E esse culto que está aqui na sua casa está encerrado agora, em nome de Jesus. Amém e amém e amém.